A paz do Senhor, meus amados, que Deus em Cristo continue nos abençoar grandemente. Hoje é um dia especial. Hoje é o segundo domingo de junho, 14 de junho, é o dia do pastor. Quero parabenizar o meu pastor Eribaldo aqui do campo de Maranguape, que Deus em Cristo continue abençoando grandemente, que continue sendo esse servo bom e obediente à palavra de Deus. Mas também não vou deixar somente para o nosso pastor Eribaldo, mas também para os pastores a qual eu passei. O primeiro pastor a qual eu aceitei a fé em Cristo foi o pastor Antônio, da igreja de Madureira, lá na Jurema, e depois passei para o campo de Jurema, com o pastor Messias de Castro. Meus sinceros parabéns para o senhor, pastor Messias de Castro, aprendi muito com o senhor, e ao pastor Messias Júnior, a qual nos deu a oportunidade de trabalharmos na obra de Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando vocês, homens de Deus, chamado ao pastoreado. Que Deus em Cristo recompense grandemente. Hoje a lição número 11 do nosso jovem fala sobre uma herança conquistada pela fé. O texto do dia está em Hebreus capítulo 10, versículo 23, que diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. A síntese do dia diz assim: Deus sabe como recompensar a fidelidade dos seus servos. Poderemos finalizar a lição aqui nesse ponto. Não é nem um ponto, é uma síntese. Deus sabe como recompensar a fidelidade do seu servo. E como é que Deus nos recompensa? Nós sendo fiéis a Ele, sendo obedientes à sua palavra e sendo o verdadeiro pregador do Evangelho. Aquele que prega o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, que morreu para salvar toda a humanidade. Vamos para o primeiro texto bíblico da lição, que diz em Josué capítulo 14, versículo 6 ao versículo 10, que Josué dá a Calebe em herança Hebrom. Diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhes disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cade Barneias, para mim, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia. E eu lhes trouxe respostas como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou: certamente a terra em que pisar o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já sou da idade de 85 anos. Nesse texto bíblico que nós vemos que Josué, ele dá em herança a terra de Hebrom a Calebe, porque não era porque Calebe estivesse exigindo, mas como ele mesmo disse: ouviste o que Moisés, servo do Deus vivo, homem de Deus, disse a respeito de ti e de mim, lá em Cade Barneias. E Josué, como conhecedor da palavra e bom líder, entendeu que daqueles 12 homens que foram para espiar a terra que Moisés enviara, os 10 voltaram com resposta negativa. Mas a Bíblia só faz menção de 2 nomes nesta palavra, que é justamente de Calebe e de Josué. E Josué e Calebe trouxeram respostas positivas para Moisés, mas os 10 trouxeram palavras negativas e o povo se derreteu em seu coração e ficaram temerosos. Mas isso nós já aprendemos nas lições passadas, no início do trimestre. Mas agora vamos ver como Josué faz a repartição das terras e dá em herança para Calebe. Primeiro ponto diz assim: a divisão do sul de Canaã. Primeiro subponto fala sobre a partilha da terra conquistada. Segundo subponto, a herança de Judá e de Calebe.
Terceiro e último subponto fala sobre a herança de Axa. Primeiro ponto, quando se fala da divisão do sul de Canaã, ele vai dividir a terra para as tribos de Israel. E no primeiro ponto ele fala sobre a partilha da terra conquistada. Josué recebeu a missão de conquistar Canaã e partilha as tribos. Os anos foram se passando e ele foi envelhecendo. Então o Senhor determinou que fizesse logo a divisão das terras já conquistadas, bem como as da parte ainda assim a serem subjugadas. É preciso que cada pessoa entenda o tempo certo de começar ou de parar. Assim, no caso de Josué, no arraial em Gilgal, começou dividindo os reinos do sul, os quais ficaram com Judá. Em seguida, distribuiu o território conquistado no norte de Canaã. E os filhos de José, Efraim e Manassés, tiveram prioridade em face da primogenitura outorgada a José. Josué ele recebeu esta missão porque já estava envelhecendo. Nós vemos aqui que aquele homem não era mais aquele jovem a qual foi visitar a terra para poder trazer respostas positivas, assim como Caleb. Aquele jovem, que era um jovem valoroso, ele já estava de idade avançada, já tinha guerreado muitas guerras como líder do povo hebreu, como novo líder do povo hebreu, se espelhando sempre em quem? No servo de Deus, Moisés, que era o seu líder, e ele aprendeu muito com Moisés. Então nós vemos aqui que Josué tinha recebido de Deus a ordem de dividir a terra, porque já estava envelhecendo. Trazendo para os dias de hoje, nós vemos que um dia desse era jovem. Hoje não sou mais tão jovem como antigamente, a qual eu fazia uma pequena corrida e eu não cansava tão rápido. Se hoje eu for fazer uma corrida de 5 minutos, eu com 3 minutos já estou cansado, porque o meu corpo não aguenta mais. No mesmo caso, Josué era um jovem que havia trazido respostas positivas, mas agora ele, com o passar do tempo, ele já estava cansado e envelhecendo, e Deus ordenou para que ele fizesse a divisão da terra, e não somente a da terra conquistada, mas as que ainda ia ser conquistada. E nós vemos aqui, é preciso que cada pessoa entenda o tempo certo de começar e de parar. E Josué entendeu. Ele entendeu o tempo de ele começar a trabalhar na obra do Senhor, a levar o povo até a terra prometida. Mas também entendeu que o tempo de parar estava chegando e que ele precisava obedecer a voz de Deus para dividir a terra. Infelizmente, hoje no nosso tempo, tem pessoas que recebem o pastoreado e não conseguem discernir o tempo de entregar o pastoreado para outra pessoa a qual Deus está preparando. Infelizmente, muitas vezes Deus tem que levar aquele pastor para que o próximo pastor assuma, porque ele está ali ele quer ficar até morrer, e não é assim. Tem que entender que tem que parar no tempo certo e começar no tempo que Deus mandar. Você passou 30 anos pastoreando um determinado campo, passou os 30 anos, você já está cansado. O Senhor está preparando outras pessoas para assumir o pastorado, a pastorear o campo. Então você tem que entender que tem que passar o bastão para outra pessoa, para ele assumir as ovelhas a qual Deus lhe entregaram. Por isso que Josué, ele entendeu. Assim, Josué, no arraial de Gilgal, começou a dividir os reinos do sul, os quais ficaram com a tribo de Judá. Em seguida, distribuiu o território conquistado no norte de Canaã aos filhos de José, Efraim e Moisés, que tiveram prioridade em face da primogenitura outorgadas a José. Nós vemos aqui que nesse primeiro ponto, quando Josué ele reparte a terra, dá uma parte para a tribo de Judá, como estamos vendo aqui. A outra parte, que é a parte do reino do norte, ele entrega para as tribos de Manassés e Efraim, pois são os filhos de José, e eles tiveram prioridade por causa da primogenitura outorgada a José.
Nós vemos aqui, irmão, que nós devemos ter o máximo de cuidado. O máximo de cuidado, porque Deus ele quer que nós sejamos obedientes à sua palavra. E como é que nós vamos obedecer? Nós temos que ler, praticar a palavra de Deus. Por isso nós vamos para o segundo subponto, que diz assim: a herança de Judá e de Calebe. Judá era poderoso, entre os irmãos dele viria o Salvador. Ficou a primazia, recebendo o território do sul. Dentro de Judá havia um herói nacional, Calebe, que antes do sorteio pleiteou a herança prometida a ele por Deus no tempo de Moisés. Um monte ainda inconquistado. E é interessante que no texto de Josué 13:1, o Senhor diz a Josué que ele estava velho, porém todo aquele que serve a Deus na juventude, como Josué e Calebe, não será para ele esquecido na velhice. Josué tinha conquistado a cidade de Hebrom, em Josué capítulo 10, versículo 37, mas não os montes que eram guarnecidos pelos filhos de Anak, a qual tudo que indica que foi o lugar em que a esperança dos 10 espias foi finalmente soterrada ao verem o gigante. Assim, o território prometido a Calebe, um dos mais temidos 45 anos antes, agora Deus, humilhando os incrédulos, entregava pelas mãos de um idoso de 85 anos. Calebe teria sido sorteado como um monte, sem dúvida, mas ele preferiu fazer o pedido para demonstrar aos outros que o mais importante não era a terra em si, mas a promessa de Deus, e que como prova cabal disso, Hebrom foi dada aos levitas e também tornou-se uma cidade de refúgio. Calebe lutou para consagrá-la, doando ao serviço ao Senhor. Aqui nesse segundo subponto diz aqui que a herança de Judá e de Calebe, vimos que Judá era poderoso entre os irmãos, pois dele viria o Salvador. 1 Crônica capítulo 5, versículo 2. A primazia ficou porque ele recebeu os territórios do sul. Dentre os de Judá havia um herói nacional. Quem era o herói nacional? Aquele jovem de 40 anos, aquele homem de 40 anos, podemos assim dizer jovem, porque ele era jovem, de 40 anos, que foi visitar a terra, entrou na cidade, naquela cidade e viu que Deus havia prometido uma terra que manava leite e mel, mas Deus não disse que ia ter gigantes lá não, pelo contrário, Deus disse que ia dar a terra ao povo hebreu. Aí nos diz assim, que aquele jovem, como herói nacional, ele chegou trazendo respostas positivas ao povo e aquela terra foi priorizada para ele, entregue a ele. Diz assim, Calebe, antes pois do sorteio, pleiteou a herança prometida a ele por Deus, no tempo de Moisés, um monte ainda que não foi conquistado, pois o texto de Josué 13 diz que o Senhor disse a Josué que ele estava velho, porém todo aquele que serve a Deus na juventude, como Josué e Calebe, não será esquecido na velhice. Você que é jovem hoje, que serve a Deus em espírito e em verdade, que o adora na beleza da sua santidade, que faz a obra do Senhor sem querer recompensa nenhuma, não se preocupe, porque Deus é que vai lhe recompensar grandemente. Não é o pastor Eribaldo, nem o líder do nosso jovem irmão Allen, o diácono Allen Saldanha, a qual preside os nossos jovens. Não. Você tem que ter em mente que quem lhe deu a promessa foi Deus. O diácono Allen está como presidente da mocidade para cumprir os mandamentos do Senhor, para lhe instruir na palavra de Deus. Por isso que você deve ser sempre obediente à palavra de Deus. Por isso que ele diz, Josué tinha conquistado a cidade de Hebrom, mas não o monte, que era guarnecido pelos Anaques. Pois tudo indica que ali naquele monte Hebrom, eles quando viram os gigantes desfaleceram em seu coração. Mas Josué e Calebe, no caso de Calebe, o que ele fez? Ele quanto mais viu a dificuldade, mais esperança ele tinha. Mais certeza ele tinha de que o que era mais difícil iria ser conquistado, porque não era pela sua força,
pelo seu braço, e nem tampouco pela sua espada, mas pela própria mão do Senhor. Então Josué não tinha conquistado o monte, mas havia conquistado a cidade de Hebrom, mas o monte ainda não. Por isso que o monte ficou como parte de herança do Calebe. Assim, o território prometido a Calebe era um dos mais temidos dos 45 anos antes. E agora o Senhor entrega nas mãos de um idoso de 85 anos aquela terra, pois Calebe teria sido sorteado e ele vai humilhar aqueles incrédulos. Por que vai humilhar? Porque Deus está entregando na mão daquela cidade, aquele monte, a um homem de 85 anos, que já não era tão novo, pois já tinha 85 anos, mas o mesmo idade que ele tinha de 85 anos, ele como se tivesse com 40 ou 30 anos, até mais jovem, mais forte, revigorado na presença de Deus. Por quê? Porque era obediente a Deus. Porque era um jovem, era um homem que era obediente à lei do Senhor e ao seu líder Moisés. Moisés, sendo um líder forjado por Deus para que ele viesse libertar o povo da escravidão, aquele homem, ele observava esse líder e respeitava aquele líder. Do mesmo jeito temos nós hoje que respeitar a nossa liderança. Temos que respeitar porque o Senhor quem colocou eles lá. Nós sendo obedientes a Deus, Deus vai nos colocar em um lugar de honra. Então nós não devemos nos preocupar de maneira nenhuma. Por quê? Porque o Senhor honra aquele que o serve e adora em espírito e em verdade. Então Calebe, ele lutou para consagrá-la, doando aos serviços ao Senhor. Aquela terra que Calebe lutou para consagrar, ele doou para ser serviço do Senhor. Então Calebe aqui já foi bem-aventurado somente porque era obediente a Deus e a sua liderança. Por isso que ele recebeu a herança que havia sido prometida há 45 anos atrás, ou era 40 anos atrás. Isso quer dizer, quando ele tinha 40 anos, Deus havia prometido que aonde ele pisasse a planta do seu pé, a terra seria dele. E onde foi? Na terra de Hebrom, no monte de Hebrom. Então todos nós jovens devemos obedecer aos nossos líderes. Herança de Axa. Outro episódio marcante na divisão do sul de Canaã foi o quinhão que coube a Otniel e Axa, filha de Calebe. Esses fatos servem para mostrar que devemos lutar por nossos ideais. Axa foi dada como esposa ao jovem Otniel. Ele viria a ser juiz em Israel após a morte de Josué. Recebeu como dote uma terra seca, mas pleiteou um território que tivesse água, tendo recebido uma terra excelente. Quem tinha fontes superiores e inferiores, ou seja, brotava a água dos montes e das planícies. Nossas bênçãos espirituais e materiais devem ser buscadas com afinco. A herança de Axa é um episódio que fala sobre a divisão do sul, onde tem aqui fala sobre Otniel e Axa, que Axa era filha de Calebe, uma menina, uma jovem que era filha de Calebe, e ela recebeu esta herança. Este serve para mostrar que devemos lutar por nossos ideais. Qual o nosso ideal hoje em dia? Jovem, você que está me vendo, seja jovem ou já velho de idade, você que vai assistir essa aula, seja como Calebe, persevere até o fim, que se for na velhice Deus vai dar a recompensa, amém, porque Deus é Deus, e ninguém vai impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Se Deus te prometeu algo na velhice, espere com paciência, porque a herança sim vem, porque a promessa veio não do homem, mas do próprio Deus. Segundo ponto diz assim, a divisão do norte de Canaã. A herança de José, primeiro subponto. Segundo subponto, a passividade dos filhos de José. E terceiro ponto, a herança de Josué, subponto. Primeiro subponto diz, a herança de Josué. Concluída a divisão da terra do sul, Josué dividiu o norte, a parte central de Jericó e Ai, e coube aos filhos de José, Efraim e Moisés, os quais assumiram os lugares de José e Levi dentre as tribos.
Os descendentes de José acharam o pão lançado sobre as águas, por seu pai muitos anos antes. Metade da tribo de Manassés, além da tribo de Ruben e Gade, receberam antecipadamente suas heranças na Transjordânia, a leste do Jordão, território não pertencente a Canaã. A herança de José. José, todos sabem da história de José. Eu não vou contar porque senão vai se esticar demais, mas todos sabem que era um jovem temente a Deus e obediente ao seu pai. Dentre ele, existiam os outros irmãos, a qual tinham raiva dele por causa do amor de seu pai, mas o seu pai tinha um carinho especial e um amor por José, porque ser filho da mulher amada. Nós vamos mostrar aqui o que a herança de José tem a ver com isso. Pois Josué dividiu a terra do norte, mais a parte central de Jericó e a cidade de Ai, e coube aos filhos de José, não por causa que eles merecessem, mas porque o seu pai havia recebido esta bênção. Vamos lá. Os descendentes de José acharam o pão lançado sobre as águas por seu pai muitos anos antes. Quer dizer, metade da tribo de Manassés, além das tribos de Ruben e Gade, elas receberam antecipadamente a herança lá na Transjordânia, quando eles transpassaram o Jordão. Aí eles receberam a herança num território a leste do Jordão, território não pertencente a Canaã. Nós vemos aqui que a herança de Josué, ela é bem dividida. Quando se fala sobre a divisão das terras do sul, quando Josué dividiu o norte, a cidade de Jericó, a cidade de Ai, e dividiu, ela entregou aos filhos de José. Pois eles são descendentes de José, eles acharam que o pai deles já lançava a palavra de Deus, até bem para os egípcios, aí onde eles estavam perseverando, onde eles tinham uma promessa de Deus. E nós vemos que Moisés não tinha se esquecido também de José. Um caso que eu falei aqui de Moisés é que Moisés, quando saiu do Egito, ele foi atrás de quê? Dos ossos de José. Para que ele queria levar os ossos de José? Porque foi um pedido de José quando ele morresse. Ele poderia morrer na terra do Egito, mas não queria que seus ossos lá estivessem e que fossem tirados para levar para a terra de seus pais. E foi isso que aconteceu. Moisés se lembrou de José. Assim como Josué sempre se lembra de Moisés, fazendo menção ao nome do líder dos hebreus, ao libertador dos hebreus. José, o filho de Jacó, o que ele fez? Ele trouxe os seus pais e os seus irmãos da terra a qual estavam na sequidão e trouxe para a terra que estava aonde não faltava mais nada, porque ele era naquele momento um governador sábio, governador a qual estava obedecendo a ordem de Deus e a voz de Deus. Então, no segundo subponto diz assim: a passividade dos filhos de José. Diferente do espírito aguerrido de Judá, as tribos de Efraim e Moisés preferiram aceitar os problemas. A tribo de Efraim recebeu, por exemplo, dentre as cidades de Jessé como herança, mas não expulsou os cananeus que ali habitavam. A tribo de Manassés, igualmente, teve uma postura passiva diante dos cananeus e não expeliram, o que mais tarde foi para ambos um laço. Não bastante era esse sentimento de passividade para piorar as coisas, foram reclamar contra Josué pela terra recebida. Eles estavam, na verdade, murmurando contra o Senhor, alegando que eram pequena, ao que Josué respondeu: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali um lugar na terra. E completou: expulsará os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Ou seja, Josué estava dizendo, em outras palavras, não murmurem, mas sejam fortes e corajosos. Ampliem os seus marcos territoriais. Essa também é a ordem de Deus para a igreja nos dias atuais. A passividade dos filhos de José, como nós vimos aqui no subponto, ele diz que Efraim
e Moisés, eles resolveram aceitar os problemas. Pois a tribo de Efraim recebeu, por exemplo, a cidade de Jessé como herança, mas não expulsou os cananeus. Viveram em passividade, certo? A tribo de Manassés igualmente teve a mesma postura diante dos cananeus. Não expulsou os cananeus, o que mais tarde se tornou que um laço. Aí nós vemos aqui que as duas primeiras tribos foram que reclamar com Josué o porquê que a terra foi dividida daquele jeito, e eles está dizendo que era pequena. O que Josué diz? Vamos lá. Ao que parece, se é tão grande o teu povo, sobe ao bosque e corta para ti ali um lugar na terra. E completou, mas também expulsará os cananeus, ainda que eles tenham carros, lanças, tem um exército maior. Vocês, se quiserem ampliar os seus territórios, vão ter que ir lá. Vão ter que ser corajosos. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês vão ter que ir, ter coragem de enfrentar. Não somente receber a terra de mãos, receber assim a terra e tá de boa, não. Vai enfrentar a dificuldade, vai. Por que vai enfrentar a dificuldade? Porque eles não expeliram, eles resolveram usar de passividade. Para nós, do mesmo jeito hoje, para nós a igreja do Senhor, não devemos nos contentar, mas também não vamos brigar com outras religiões. O que nós devemos fazer? Eu e você que temos a palavra de Deus guardar nosso coração e praticamos, devemos pregar o evangelho de salvação. Não devo lançar ninguém ao inferno e nem tampouco criticar. O que às vezes eu entendo? Eu entendo que nós devemos plantar a semente, mas eu posso não colher a semente, não posso ver os frutos da semente, mas eu lancei a semente. Lancei a semente para a minha família que ainda não é cristã, por exemplo, para o meu pai e meus irmãos que não são. Eu planto a semente, eu trago a palavra para eles. Mas eu não devo me preocupar com o tempo da colheita. Quem vai fazer isso é Deus. Porque mais na frente pode ser que o irmão Francis, o irmão Allen, vá lá perto da minha família, conheçam eles, tragam a palavra novamente, e ali entre em seu coração, a planta vai crescendo, e Deus pega e faz com que a pessoa, os meus irmãos, ou o meu pai aceite a Jesus. Eu lancei a palavra, mas o Francis e o Allen foram lá enviados por Deus e fizeram o quê? Trouxeram outra palavra sábia, e aqueles homens se derreteram perante a presença de Deus e aceitaram a Jesus como Salvador. Não devemos brigar por religião. Pelo contrário, expandir os nossos territórios não é estar travando guerra com outras igrejas, não. Pelo contrário, travar uma guerra espiritual que nós travamos todos os dias, mas tendo a nossa consciência de que o evangelho não é para estar brigando, e sim para estar levando o evangelho de salvação, mostrando que Jesus morreu para salvar toda a humanidade. E esse é o verdadeiro dever do cristão. Terceiro subponto diz, a herança de Josué. Terminada a partilha da terra, as 9 tribos e meia foram entregues a Josué a cidade de Timnat-Sera, na montanha de Efraim, segundo o mandado do Senhor. Ou seja, a herança de Josué havia sido indicada por Deus da mesma forma que aconteceu com Caleb. Josué não herdou uma linda e ordenada cidade, porém precisou reedificá-la, só então habitou nela. Os servos de Deus não são recompensados necessariamente nesta vida, para suas atividades em prol do reino. Se assim fosse, José teria recebido algo bem melhor, o galardão real, o mais precioso, o mais desejado. Não se recebe nesta vida, mas se recebe a que está guardada no céu. Deixa eu ver aqui. Nesse ponto aqui da herança de José, você vê que Josué repartiu a terra entre as 9 tribos e meia, entregou todas elas para eles. E a terra que ele recebeu foi a Timnat-Sera, montanha de Efraim, pois foi o próprio Deus quem mandou, separou essa terra para ele, assim como fez com Caleb. E nós vemos aqui que Josué não herdou aquela linda terra, onde tinha tudo. Pelo contrário, ele teve que reedificá-la. A terra está totalmente devastada, ele teve que reconstruí-la para que ele pudesse habitar. E nós vemos aqui, ó, que
Os servos de Deus não são recompensados necessariamente nesta vida. Suas atividades em prol do reino, e assim, se assim fosse, Josué teria recebido bem ou melhor, o galardão real mais precioso e mais desejado. Então, para nós, hoje, para mim e para você, a minha herança não é essa aqui que está aqui, não. A minha herança é a que está no céu. Mas Deus me prometeu uma casa boa, prometeu, mas você tem que se esforçar para trabalhar. Mas Deus me prometeu um carro bom, prometeu, mas você tem que se esforçar. Tudo isso Deus lhe dá, mas você tem que requer um esforço seu, através da sua fé e da sua obediência. Por isso que nós, cristãos da atualidade, devemos estar com a nossa fé firmada em Jesus, porque quando nós firmamos a nossa fé em Cristo, nós servimos de exemplo para os outros, para outras pessoas que não têm aquela condição de estar, não tem aquela condição de estar perseverante, mas você está perseverante e você serve de exemplo para ela, para que ela possa se esforçar também. Você é um exemplo para pessoas que ainda não conhecem a Cristo, se esforçar e vir aceitar a Jesus como seu Salvador. Divisão da terra, terceiro ponto. A divisão das terras não conquistada, o tabernáculo em Siló. 7 tribos recebem o título de propriedade da terra. E o terceiro ponto vai a herança da tribo de Levi. Vamos lá. O galardão real mais precioso desejado não se recebe nesta vida, mas sim está aguardada no céu, como nós já vimos. O nosso galardão não está aqui nessa terra. Vamos receber alguma coisa? Vamos, mas não confiando nesse galardão aqui. Mas o galardão maior que nós vamos receber é o que está preparado por Jesus Cristo para nós lá no céu. E o que é o que está preparado para nós? Uma morada, a celestial mansão para nós. Nós muitas vezes moramos em casas boas, mas há irmãos que moram em casas simples, a casa onde tem fogão de lenha. Mas aquele que perseverar até o fim, como diz a Bíblia, estará preparado uma mansão celestial para ele. É somente perseverar até o fim. Diz assim, o terceiro ponto diz, a divisão das terras não conquistadas, o tabernáculo de Siló. Como a divisão das terras, algumas tribos ficavam ao redor do tabernáculo, saíram de Gilgal, e com isso saíram e armou o tabernáculo de Siló. A cidade de Efraim, tendo permanecido por lá por cerca de 300 anos, até na época do sacerdócio de Eli, a arca foi tomada pelos filisteus. Depois Josué, depois de criticar as 7 tribos por negligência em possuir o restante da terra, nomeou uma comissão para dividir o remanescente em 7 partes, os quais seriam sorteadas em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Tudo estava sendo feito às claras, com a total aprovação do Eterno. A herança de cada uma das 7 tribos restantes estava nas mãos do Senhor, e nada poderia afastá-la de receber a promessa a não ser o pecado. Como diz aqui que a conquista, a terra não conquistada, havia terras que ainda não tinham sido conquistadas, as que haviam sido conquistadas tinham sido entregues aos demais que pertenceriam. Mas as não conquistadas, agora vamos para ela, diz assim, que com a divisão da terra de tribo ficavam ao redor do tabernáculo e saíram de Gilgal. Com isso Israel armou o tabernáculo em Siló. Cidade de Efraim, tendo permanecido lá por 300 anos, até na época em que o sacerdócio de Eli, aonde a arca do concerto foi tomada pelos filisteus. Josué criticou duramente as 7 tribos pela negligência em possuir o restante da terra. Ele está criticando duramente as tribos que ficaram porque não conquistaram o restante da terra. Aí ele vai e diz que ele estava chateado, indignado, vocês não tiveram coragem, vocês não foram dignos praticamente de receber esta terra, porque vocês não expandiram terrenos. Por isso que ele nomeou uma comissão para dividir o remanescente
a qual as sortes seriam sorteadas em Siló. Porém, perante o Senhor, a porta atenta da congregação, tudo estava sendo feito às claras. Deus estava fazendo tudo para que todo mundo soubesse o que estava sendo feito, nada escondido, tudo estava sendo feito às claras. Por isso que tinha total aprovação de Deus, e a herança de cada uma das 7 tribos que restavam estava nas mãos não do homem, de Josué, nem de Caleb, nem dos demais líderes de tribo, mas estava nas mãos de Deus. Por isso que nada podia afastá-los de receber a promessa, a não ser o pecado. A única coisa que pode nos afastar hoje, para nós, nos afastar e nos fazer perder a promessa, a herança que Deus nos prometeu, é o pecado. Por isso que Deus estava com eles. Segundo subponto diz: 7 tribos recebem o título de propriedade da terra. Depois da comissão de 21 pessoas retornarem, Josué sorteou os territórios de Benjamim, Simeão e Dan, os quais ficaram ligados ao sul. Judá e as terras de Zacar, Zebulon, Naftali e Asser fariam fronteiras com a herança de Efraim e Manassés ao norte, e nada lhes tinha sido entregue, mas eles ficaram satisfeitos. Não houve murmuração. A fé no cumprimento de todas as promessas de Deus apresenta-se fundamental em qualquer tempo, para que nunca se desista de lutar. Os descendentes de Dan herdaram uma pequena porção da terra, mas não se acovardaram ou murmuraram. Os descendentes de Dan herdaram uma pequena porção da terra, mas não se acovardaram e nem tampouco murmuraram. Subiram e conquistaram Lesem, uma cidade a oeste do monte Hermon, a qual chamaram de Dan, ali estabeleceram a sua capital. Eles foram vizinhos dos filisteus, e os quais tiveram muitos problemas com um nobre danita, Sansão. O cristão são as danitas, e devem aprender a transformar a dificuldade em oportunidade. Terceiro e último subponto diz: a herança da tribo de Levi. Deus chamou a tribo de Levi para que exercesse o santo sacerdócio, mas nunca lhe prometeu riquezas materiais, mas apenas disse: ele seria a sua herança. Quanto à repartição da terra a leste do rio Jordão, o Senhor distribuiu 48 cidades para os levitas, de maneira que o bom cheiro ministerial foi espalhado em toda Canaã. Mas as cidades continuavam sendo propriedade de cada tribo respectivas. Os levitas, portanto, eram peregrinos em terras alheias ou terras estranhas. Aliás, esse era o sentimento abrigado no coração de Abraão, o lar deles, como o nosso é o Canaã celestial. O Senhor garantiu o sustento dos oficiais do tabernáculo, fazendo com que eles pudessem se dedicar integralmente à obra do ministério. Hoje, igualmente, o Altíssimo procura pessoas que possam se colocar integralmente apaixonados nas suas mãos, para fazerem-se conhecidos os mistérios do Evangelho. Vemos aqui que a herança da tribo Levi. Levi praticamente recebeu de Deus o sacerdócio santo, seja sacerdote. Nunca foi lhe prometido riquezas materiais, mas sim as riquezas espirituais, as bênçãos espirituais. Então nós vemos aqui que ele diz assim, que quanto à repartição da terra do leste do rio Jordão, o Senhor distribuiu 48 cidades para os levitas, de maneira que o bom cheiro ministerial foi espalhado entre Canaã. Nas cidades continuava sendo propriedade de cada tribo. Os levitas, portanto, eram peregrinos em terras estranhas. Aliás, esse era o sentimento abrigado no coração de Abraão. O lar deles é como o nosso, a Canaã celestial. Por isso que o Senhor sempre garante o sustento dos oficiais do tabernáculo, fazendo com que eles pudessem dedicar integralmente à obra do Senhor. Nós que temos oportunidade de trabalhar para o Senhor, de maneira nenhuma devemos ignorar, e nem tampouco deixar
de fazer a obra do Senhor ou fazer a obra do Senhor sem vontade alguma de desleixado. Devemos assumir um compromisso não com o homem, mas com Deus. Quando alguém ou o pastor te chama para dirigir uma congregação ou para dirigir um departamento, não tenha medo. Por que não tenha medo? Porque se o pastor, que é o homem de Deus, te chamou, ele primeiramente te preparou para que você viesse a estar preparado para trabalhar na obra do Senhor. E quem vai capacitar mais é Deus, porque Deus ele requer de nós que nós sejamos servos bons e obedientes e que viemos trabalhar para o Senhor. Queremos sempre a cada dia mais trabalhar para o Senhor, levando esta palavra de salvação. Que Deus em Cristo continue abençoando vocês. Vamos dar o início, a conclusão aqui, para que nós possamos encerrar esta lição. Finda a distribuição da terra, há um misto de alegria e frustração, conquistas e negligências. Josué concluiu sua trajetória ministerial como um homem feliz, mas plenamente realizado. Como um homem feliz, mas não completamente ou plenamente realizado, pois ainda faltava muitas terras a conquistar, mas completamente satisfeito em ter sido instrumento do Senhor na terra, na vida, e nem tudo ocorre como se planeja, mas o certo é que Deus nunca perde o controle dos fatos da história. Então, se nós, como na conclusão diz aqui, que Josué ele conquistou, foi bem sucedido na sua trajetória ministerial, como um homem feliz, mas não completamente realizado, porque ainda faltava muitas terras a conquistar. Mas ele sabia que o que ele fez ali para a obra do Senhor não foi em vão. Ele sabia que a sua obra, a obra que ele tinha feito, Deus o tinha recompensado. E que ele agradeceu a Deus por ter sido instrumento aqui na terra para a obra do Senhor. Seja você também um instrumento na obra do Senhor. Ajude os nossos pastores, ajude os seus líderes a estar trabalhando, dando palavra de conforto, de consolo, para que a obra do Senhor possa continuar a se expandir. Nós possamos expandir o território da Igreja de Cristo Jesus, pregando o verdadeiro Evangelho, não brigando, mas pregando o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de salvação. Que Deus em Cristo continue abençoando grandemente e que nós possamos aprender mais e mais da palavra de Deus. Amém? E que tenhamos uma boa semana.